Olá, aula de português agora, da página 132 a 134, certo? Palavras com S e SS. Então, meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaca Sofia, fazendo careta para Dona Maria. Então, tá aí o texto de domínio público que está falando das palavras, as letrinhas com S e SS. Observe as palavras assobia e Sofia. Então, assobia tem dois S no meio da palavra. E Sofia tem um S no início da palavra. Assobia, se fosse só um S, ia ficar azobia. Mas como é dois S, ficou assobia. Na separação de sílaba, o SS fica separado. O SS nunca pode vir no início das palavras, como Sofia. Não pode ser dois S nem Sofia. Só vem SS no meio da palavra. E quando você vai dividir essa palavra, separar a sílaba dessa palavra, não pode ficar os dois S juntos. Tem que separar. Por exemplo, assobia. Aí você vai colocar assobia. Então, você vai separar o S, os dois S. Vai separar os dois S, não fica junto. Leia as palavras com S ou SS. Aí tem inúmeras palavras com S e SS. Os exemplos. Para que o S entre as vogais não tenha o som de Z, é preciso escrever SS. Foi o que a Pro acabou de falar. Se a gente falar assobia com um S só, ele fica azobia. Então, não pode. Então, as palavras, para não ter o som de Z, tem que ser dois S. Leia o texto. Meu automóvel. Eu tenho um automóvel diferente que não assusta bicho nem atropela gente. Um automóvel que espera na sua até a tartaruga atravessar a rua. Um automóvel que não ganha corrida, mas nunca fez ninguém perder a vida. Um automóvel que, durante a viagem, sem pressa nenhuma, admira a paisagem. Um automóvel que não polui o ar. Subam nele, crianças vão passear. Então, tá aí o texto falando, né? Que tem S no meio da palavra, SS no meio da palavra e S no início da palavra. Aí nós temos um S só, paisagem, mas você vê que paisagem tem um som de Z porque é um S só. Subam, S no inicial, crianças, S final e passear, S no meio, dois S no meio da palavra, que ficou passear. Se eu separar, eu vou ficar passear, certo? Atividade. Retire do texto meu automóvel palavras com inicial S e SS duplo. Então, que tenha no texto palavras com SS e no início da palavra só um S, certo? Leia em voz alta as palavras sapo, osso, cansaço. Agora marque um X na resposta correta. A letra S inicial e as letras SS têm som diferente, mesmo som, mesma escrita, mesmo som. Se eu falo sapo e se eu falo osso, ele vai ter o mesmo som. Então, não importa se ela está no início ou depois. Agora, se ela estiver no meio da frase, tiver só um S sozinho, ela vai ficar com um som diferente. Mas ela estando no meio da frase e no início da frase, os dois S no meio e um S no início da frase, ela vai ficar o mesmo som, como sua e assusta. Sua, assusta. Vai ficar o mesmo som que sai. A letra S na palavra sapo vem escrita no fim, no meio ou no início? Quanto ao SS, é correto afirmar que, na separação de sílaba, o SS fica separado. Existe palavra que o inicia com SS. Qual é a resposta certa? A Pró falou que no início de sílaba não existe SS. E que no meio da sílaba tem que ser separado, porque senão vai ficar diferente, tá bom? 134. Preencha as palavras com S e S ou SS. Aí tem século. Se ele está começando a palavra com S, então é um S só. Sérgio. Passado. No meio da palavra é quantos S? É um só ou é dois? Usado. Suado. Pássaro. Sutiã.
Assado, assinatura. Então, tudo isso, assinatura é no meio da palavra, são 2 S's. Sutiã, início da palavra, um S. Aí, agora separe as palavras do quesito anterior na tabela abaixo. Você vai botar, aqui tem um S só, inicial, e 2 S's dupla na outra coluna. Escreva o nome das figuras: osso, bússola, sofá, sino, tesoura e vassoura. Olha um exemplo. Tesoura tem um S só no meio da palavra. Ela tem um som de Z, porque é um S só. Mas vassoura, ela tem um som de S normal, porque são 2 S. Se fosse um S só, ela ia ficar vasoura. Mas como são 2 S, ela ficou o som de vassoura, certo? Essa é a nossa atividade de português de hoje. E a nossa aula retornará na segunda-feira com revisão, tá bom? Beijos no coração de vocês e até segunda-feira.